Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Nós vamos dar sequência ao que já vimos pregado outras duas vezes na série sobre oração, sobre o relacionamento com Deus. Essa é uma parte mais importante da vida do cristão, da nossa vida com Deus, para Deus, por Deus. E a oração é o caminho disso, é o meio disso, onde a gente anda com o Senhor. Nós vamos fazer então a leitura do texto em 2 Samuel, capítulo 6, os versos 10 a 23, e eu vou fazer a leitura, e assim é o que diz a palavra do Senhor. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, passando os que levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos de todas as servas e seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes. Delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia de sua morte. Amém. Nesse texto, nós vamos dar continuidade aos 2 outros sermões que pregamos em Samuel, onde nós vimos que a oração transforma aquele que busca o Senhor. Nós somos transformados à imagem daquele que nós adoramos. Nós vimos isso na primeira parte da série, onde nós vimos que Abinadab, que era um homem que era transformado, e os frutos representados nos seus filhos, era a representação disso, é o que nós vimos na primeira parte. Na segunda parte da pregação, nós vimos então toda o desejo de Davi, quando ele é estabelecido rei em Israel, e ele finalmente, depois de ser rei por 7 anos em Judá, toma mais as outras 10 tribos e se torna rei e une novamente Israel, as 12 tribos, e ele conquista Jerusalém. E ao conquistar, ele decide trazer a arca do Senhor, porque ele sabia que a arca do Senhor é a presença de Deus com o seu povo, e então podia ele buscar ao Senhor e ter um relacionamento com o Senhor, que é o motivo da nossa série, o motivo da oração. Muito bem.
Nessa passagem que nós vamos ver hoje, nós vamos à sequência da última pregação e nós vamos voltar nesse versículo para dar, então, sequência ao contexto da passagem, quando diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Muito bem, então nós vimos que da última vez, quando Davi já é rei, ele se propõe a trazer a arca do Senhor, fizeram uma arca, fizeram um carro de bois e trouxeram a arca do Senhor, como os filisteus haviam feito, de uma forma fora da lei, e a consequência disso foi a morte de Uzá, filho de Abinadab. E quando Davi viu aquilo, ficou aborrecido com o Senhor, porque ele, no seu maior desejo de agradar ao Senhor, de adorar o Senhor, de trazer a arca e a presença de Deus para a cidade de Davi, Deus estende a sua mão e castiga Uzá de uma forma pesada, trazendo a morte de Uzá. E então Davi decide não levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E foi colocado a arca na casa de Obed-edom. E é onde nós vamos dar sequência aqui hoje. A arca não veio para a cidade de Davi. Que interessante, não é? Uma pessoa que está tão desejosa, tão afim, está tão não somente desejoso, mas está comprometido em trazer a arca do Senhor. Ao ver o peso da mão de Deus no juízo, da sua santidade, ele decide não trazer a arca do Senhor. E a arca vai parar na casa de Obed-edom. Até que, versículo 11, nós vamos ler que ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Preste atenção nisso, 3 meses. E o que aconteceu? O Senhor abençoou e a toda a sua casa. Olha, vamos prestar atenção nisso, porque Davi sabia disso, que a presença de Deus, que a vida com Deus, que a vida com intimidade com o Senhor, de conhecer ao Senhor, a vida de oração, é a essência da vida. Não existe bênção de Deus, não existe prosperidade, não existe alegria, não existe vida em abundância fora da presença de Deus. Davi sabia disso. Ele queria trazer a arca, porque toda a experiência que ele havia tido com o Senhor era na presença de Deus. Quando a arca vai para a casa de Obed-edom, o que acontece? Depois de 3 meses, rapidamente, fica notório a todos da região que o Senhor havia abençoado a sua casa e a todos os que estavam na sua casa. Por quê? Porque é a presença de Deus. É um relacionamento com Deus. Certamente, Obed-edom era um levita, sabia manusear as coisas a respeito da arca, sabia os procedimentos de como se postar com a presença da arca, os cerimoniais de busca, de sacrifício, de adoração, e, consequentemente, ele fez isso e foi abençoado. Notório. Não é uma coisa de 1 ano, 2 anos, foram depois de 3 meses. E aqui eu tiro a primeira lição. É impossível que um homem busque o Senhor da forma como o Senhor determinou que ele fosse buscado e não seja abençoado, não tenha uma vida transformada. É por isso que, ao pregar o Evangelho, eu digo que quando Jesus entra na casa da vida de uma pessoa, essa pessoa é transformada. Não tem como. Não tem como. Quando Jesus entra na casa de uma pessoa, quando Jesus entra na vida, a pessoa é transformada. Não quer dizer que ela é perfeita, mas vai ter evidências claras, nítidas, visíveis da bênção do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é fiel à sua palavra. Porque o Senhor é garantidor de si mesmo. E Ele é, quando o Senhor está presente, tudo é transformado, corações, família, relacionamento, mentalidade, é a presença de Deus e, consequentemente, fica visível, aparentemente, para todos a bênção da prosperidade que Deus traz. É impossível que um homem busque a Deus, se quebrante perante a Deus, busque a Ele por meio de Cristo Jesus e não seja respondido. E é por isso que Jesus vai falar assim, que Ele não quebra o pavio que fumega e a cana quebrada. Mesmo que o homem esteja ali com dificuldade, mas ele se coloca diante do Senhor, o Senhor vai responder. Que coisa tremenda! Que certeza que nós podemos ter é que quando nós buscamos o Senhor nos responderá.
O Senhor estará conosco, o Senhor fará diferença. É o Senhor e não outra coisa. Que coisa maravilhosa. Só que as pessoas duvidam disso. Que pena, que pena. É a dúvida da palavra de Deus. E é por isso que as pessoas são tão relapsas naquilo que é mais importante, a vida de oração. Nós vamos ver mais detalhes à frente a respeito da vida de oração nesse texto, mas é a essência, é o relacionamento com Deus, não é as atitudes religiosas, das tradições, as posturas, que são a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Cristo, é ouvir sua voz, é falar com Ele, é ser ministrado pelo Santo Espírito. É isso que dá vida, é isso. As pessoas se prendem a tradições e a comportamentos e a mecanismos, 7 passos para isso, 3 passos para aquilo, e ficam naquela coisa seca, árida. Pastores que não oram, pastores que não leem a Bíblia. E aí traz um evangelho, um reflexo do evangelho vazio, que não são transformados e não são luzeiros para transformar outras pessoas. E aqui está o caso de Obed-edom, em que ele é um luzeiro, falando: olha, aqui eu adoro o Senhor. E o Senhor me responde, e o Senhor me abençoa. Esse é o desejo do Senhor, que todo cristão, sem exceção, seja completamente um zero da presença de Deus. E o cristão que não tem essa visão é um cristão mediano, é um cristão que não ora, que não tem compromisso, e aí fica colocando desculpas e culpas e tantas coisas e não experimenta o poder da graça do Senhor, mesmo que a despeito das dificuldades que nós temos. Muito bem. Vemos isso e Davi também viu isso. Presta atenção agora. Davi viu isso. E vão falar para Davi. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a casa de Davi. Então foi ali que, quando Davi ouviu falar da bênção que havia na casa de Obed-edom, ele se relembrou do motivo pelo qual estava trazendo. Ele sabia disso. Ele sabia que não existia vida, não existia graça fora da presença de Deus. E então ele repensou a sua atitude de não trazer a arca. E o que ele fez? Ele não se conformou. Pare e pense um pouco, e vamos comparar Davi com outras pessoas do Velho Testamento, até o seu antecessor, o próprio rei Davi, o rei Saul, que se conformaram ao status do poder que eles já tinham. Por exemplo, Saul, quando ele é chamado por Deus e o Espírito Santo move sobre Saul, ele ganha as guerras e Deus testa Saul, ele não obedece a Deus plenamente e ele é rejeitado por Deus e ele se conforma de não ter Deus com ele, simplesmente porque ele já está reinando. Ele já está no status, na situação que ele quer estar reinando. Ele se conformou a não ter Deus com ele, porque ele já estava reinando. Davi não. Davi já estava ali, já tinha conquistado muitas nações, estava ampliando o seu governo, e ele poderia fazer que nem Saul. Não, eu não vou trazer a arca de Deus para Jerusalém, que eu possa viver aqui o reino sem toda essa dedicação para Deus. Eu adoro a Deus, mas um pouco à distância. Muito o que o povo de Israel fez quando ouviu a voz de Deus no Monte Sinai. Adorar a Deus à distância. Então nós vemos que Davi não se conformou. E aí eu tiro a segunda lição para nós, que é quando nós já temos alguma experiência com Deus, temos alguma caminhada com o Senhor, e em algum momento na nossa caminhada nós nos conformamos àquilo que já temos recebido de Deus, achamos que é suficiente e nós caímos no relapso da conformidade com o mundo. Por isso que lá em Romanos capítulo 12 fala: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós vamos ser tentados a nos conformar com a nossa vida pelas coisas que o Senhor tem nos dado. Por exemplo, Gideão se conformou
com a estola e se corrompeu, e tantos outros reis, depois de estarem numa posição de conforto, que Deus tem abençoado, as pessoas param no meio do caminho, se conformam e acham que está tudo bem, e começa a abrir concessões, e concessões, começa a perder o ardor e o fervor do amor a Deus, que é o que vai falar em Apocalipse, capítulo 2, perderam a fé, o primeiro amor, e começam a se esfriar, porque não existe é, meio do caminho. Não existe assim, vou dar uma pausa. Ou você está andando com Deus, ou você para. E quando você para, você se conforma. E Davi não se conformou. Ele teria tudo para parar, mas ele não se conformou. E ao saber que o Senhor estava abençoando Obed-Edom, ele se lembrou: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Meus queridos, minhas queridas, eu desejo com que nós sejamos esse luzeiro com que as pessoas vendo em nós a bênção, a prosperidade, a graça de Deus, elas sejam atraídas e despertadas a buscar o Senhor. Hoje, infelizmente, a igreja está decadente. A igreja está conformada com o mundo, pastores gélidos, pastores de máscaras de púlpito, mas quando você vai conviver, no particular, você vê coisas horríveis, e assim é com o cristão, e assim é com a igreja, uma igreja que não influencia as pessoas ao lado, é um evangelho fraco, um evangelho pobre, de uma vida sem essência da presença de Deus, porque é uma igreja que não ora, não são luzeiros da bênção de Deus, passam métodos, passam-se movimentos, mas não se passa a graça de Deus. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus na oração. Isso não é evangelho. Que nós, eu e vocês, sejamos essa pessoa, que seja o luzeiro para influenciar os cristãos, despertar outros a buscarem o Senhor e despertar a outros a saírem do pecado e virem a Cristo. Davi não se conformou e nós também não devemos também nos conformar e parar no meio do caminho. Essa é uma grande tentação que sempre teremos diante de nós. Uma vez que nós entendemos isso sobre a respeito da vida com Deus, a essência da prioridade que nós temos, como a gente vê Marta e Maria, Maria estava limpando a casa, reclama com Jesus, e Jesus fala: não tirarei esse privilégio de Marta. Ou é o contrário? É o contrário. Marta estava. É o contrário. Maria estava ao pé de Jesus. Então, Jesus fala: não privarei ela desse privilégio. Nossa prioridade é estar aos pés de Cristo. Salmos 27 vai falar: uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa estar na casa de Deus para contemplar a sua beleza e aprender da sua lei. Essa é é o nosso foco. Só que isso requer o quê? Trabalho sacrificial. As coisas espirituais não vêm de uma forma automática. Eu já tenho o Espírito Santo, e eu já vou na igreja, e as coisas acontecem de uma forma automática. Muito pelo contrário. Deus deixou esse corpo mortal, da mesma forma que Deus deixou os cananeus na terra, e eles não conquistaram todos os povos da terra de Canaã, na terra prometida, e fala lá o texto que no Velho Testamento, para provar os corações dele, e da mesma forma Deus nos deixou o corpo mortal. Para quê? Para nos testar e nos provar se nós seríamos fiéis a ele, porque é uma luta contra a carne. A gente prefere as coisas mais confortáveis, né? Quando a pessoa era ímpia, a pessoa virava madrugada na balada e fazia o sacrifício, viajava e ia, virou crente. Olha, é uma dificuldade para vir na igreja. Que tristeza. Não tem o mesmo empenho. Então nós temos essa outra dificuldade de lidar com a gente mesmo e lidar com a nossa preguiça, a nossa falta de disposição de fazer aquilo que nós somos chamados e buscar ao Senhor de todo o coração. E isso requer trabalho, sacrifício. Se nós olharmos lá em Hebreus capítulo 4, quando ele fala assim: olha, aquele que descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso daquele que descansou das suas obras, entrou no seu descanso. Quer dizer, se nós cremos em Cristo, participamos da sua obra, entendemos que ele criou todas as coisas e ele é soberano, como nós lemos no início de Salmo 139, que me conheces, me sondas, conhece todas as coisas. Se eu entendo a soberania, a glória de Deus, eu entro no seu descanso e tenho paz no meu espírito. Mas isso não quer dizer que eu vou
me isolar do mundo como Pedro queria na transfiguração. Senhor, façamos um templo aqui, vamos ficar aqui. Mas logo em seguida ele fala, Jesus, vamos para o meio da multidão, do meio da lama. Ou seja, quando eu entro no descanso de Deus, eu tenho descanso no meu espírito. Para quê? Para trabalhar. E por isso que no versículo seguinte, lá em Hebreus capítulo 4, vai falar assim, portanto, esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. Exige um esforço da participação, da apropriação daquilo que já está estabelecido em nós, que é o descanso, a paz. Isso requer esforço, energia. Nós temos o papel de nos disciplinar. E como disciplina é difícil, como é difícil ter disciplina. E realmente fazer a nossa leitura devocional, orar ao Senhor, perscrutar nosso coração, deixar que o Espírito Santo fale aos nossos ouvidos e ser transformado pela palavra. Isso requer trabalho. É difícil. Negar a si mesmo não é uma coisa automática. É o que Jesus fala. Olha, aquele que venha, que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Mas a gente quer um carrinho automático que leve a nossa cruz automático. A gente quer meios de que a gente tenha conforto em buscar Jesus de uma forma light. Por isso que as igrejas estão cheias. Evangelho light, evangelho sem compromisso, evangelho que uma pessoa fala uma coisa e não cumpre, pessoas que não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com Cristo, não têm compromisso com Mora, não têm compromisso com oração, não têm compromisso em falar de Jesus, não tem compromisso. As pessoas querem um evangelho light, um culto rápido, tem que ser rápido. Se demorar muito na pregação, as pessoas começam a olhar no relógio, se incomodam. Querem um evangelho que resplandeça os movimentos do mundo. Não. O evangelho é o evangelho de negação, de sacrifício. E é isso que nós vamos ver na sequência do texto. No versículo 13 vai dizer assim: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, pedaços de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Nós vemos que no processo de trazer a arca para Jerusalém, davam-se os passos e Davi sacrificava. Por quê? Porque esse é o processo, não existe como você construir a sua vida com Deus, o seu trabalho com o Senhor, sem que não haja sacrifício, sem que não haja realmente um esforço. E Davi faz isso. Isso é uma figura representativa do nosso trabalho, da nossa construção da nossa vida com Deus. Porque nós não vamos construir um tabernáculo, nós não vamos construir um templo físico, mas dia a dia nós temos o nosso sacrifício. É por isso que lá em Romanos capítulo 2 vai dizer: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como o quê? Sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Quer dizer, a sua mente, a sua dedicação. Isso é o nosso sacrifício. De apresentar a nossa vida para que o Senhor seja edificado na nossa mente, no nosso espírito. Tenhamos comunhão com Ele. E aí, à medida que Davi faz isso, ele também convida outras pessoas, todo o povo de Israel, e depois reparte, abençoa o povo de Israel. Ou seja, nós recebemos de Deus para poder abençoar outras pessoas. Não é uma bênção particular, não é você um monástico, você vai para um lugar, se isola, fica lá fechado e você está lá com Deus e não fala com ninguém para você não pecar. Não é uma vida monástica, é uma vida no meio do povo. Você recebe de Deus e você dá para o povo. Davi havia recebido o governo, tinha poder, tinha autoridade, tinha riqueza. Levou o povo para adorar com ele e também abençoou o povo e partilhou com o povo, deu ao povo pão e para que o povo também pudesse estar abençoado diante do Senhor. Esse é um ponto importante para a nossa vida. E nisso também nós podemos fazer aplicação com relação à passagem de que, quando Paulo fala assim, olha, orai sem cessar. Se você olhar ao pé da letra, você vai falar assim, bom, então eu vou viver uma vida monástica de fato, porque eu vou orar, entrar no quartinho, isolado no monte lá em cima, e vou ficar orando o dia inteiro.
Não é isso que significa. Orar sem cessar é você muitas vezes estar trabalhando, você não vai ter tempo de orar, você está lá trabalhando, mas o sentido daquele trabalho, o propósito daquele trabalho é glorificar o Senhor, é para ter mais tempo para estar com o Senhor, ter o propósito de abençoar as vidas quando você receber o fruto daquele trabalho. Essa é uma vida de oração. É uma vida que está sincronizado com o propósito de agradar ao Senhor. Então, de uma forma prática, quando você vai para o trabalho, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar. Mas o seu trabalho, o fruto daquele trabalho, você está consciente que é para a glória de Deus, a forma como você conduz o seu trabalho, os frutos daquele trabalho, é uma oração. O seu trabalho é uma oração. Porque o sentido, o que te motiva a trabalhar, é o reino, é o propósito de Deus. Você não precisa pedir demissão do seu trabalho, sair do seu trabalho, sair da faculdade, agora eu vou viver isolado. Não. Mas quando você direciona as suas coisas, você está fazendo, orando sem cessar, com o propósito da comunhão com Deus. Nós vamos ver que quando fala em sacrifício, tomar a cruz, fala, é pesado, né? É pesado servir a Jesus. Muitas vezes você vai encontrar cristão que vai dizer assim, tá difícil, buscar o Senhor. Passando sempre o peso, um labor que realmente dá a impressão que fala, poxa, servir a Jesus não é tão bom assim. Mas muito pelo contrário, quando Jesus fala assim, olha, tomai sobre mim meu jugo, porque é leve e suave. O jugo de Cristo é leve e suave. Não é leve e suave para quê? Para quem não nasceu de novo. É como um porco que lava, ele lava todinho, fica lavado, mas aí é um peso, porque não faz parte da essência de quem ele é. Ele quer andar com Deus, quer fazer as coisas espirituais quando ele não foi transformado. Aí é um peso. Aí é um peso insuportável. É por isso que das pessoas estão lá na igreja cantando, outro é pastor, outro é líder de louvor. De repente, o porquinho sai da cova, se lamber, vai para a lama de novo e nunca mais volta para a igreja, porque nunca nasceu de novo. É por isso que a gente tem escândalos, porque as coisas espirituais só combinam com os espirituais. Por isso que Jesus vai falar e nos evangelhos, não se pode colocar novos em odres velhos. Não se pode fazer jejum uma pessoa que não nasceu de novo. Por quê? É uma prática espiritual com a vida com Deus para uma natureza que não foi transformada. Não tem como sustentar no tempo. A pessoa tem aquela cara e prega e tem aquela aparência de santidade, mas vai chegar uma hora que a essência daquilo que a pessoa é vai se revelar e vai contradizer com aquilo que é espiritual, que ela estava pregando o tempo inteiro. Por isso que é o peso. Aí para essas pessoas realmente é o peso. É difícil servir a Deus. Mas para aquele que tem um novo nascimento, tem o Espírito Santo, a sua essência foi transformada, nós só vamos nos satisfazer fazendo as coisas espirituais, estando na presença de Deus, estando orando. Você não vai se satisfazer entrando em coisas carnais, falando com pessoas carnais, você não se satisfaz. Por quê? Por causa que não é compatível com a sua natureza. Não é compatível. E nós vamos ver então que esse trabalho que Davi está fazendo, que é esse o trabalho que nós fazemos sacrificial, apresentar nosso corpo como sacrifício, da transformação da nossa mente, para edificar um relacionamento com Deus, vai ter o reflexo de uma vida de alegria. Vamos ver aqui, olha. Davi estava fazendo essa caminhada e trazendo a arca. E como é que Davi se portou? Davi, versículo 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Por quê? Porque as coisas de Deus é alegria, é contagiante, é maravilhoso servir a Jesus. É uma bênção. Se vocês forem Eu fui uma vez só, não foi tão empolgante assim, mas se você for é, num estádio de futebol, de grandes torcidas que tem no Brasil, o pessoal sai daqui, vai viajar a América Latina inteira para competição de Libertadores, Campeonato Brasileiro, esses campeonatos todos. Se você vê a energia que as pessoas têm no estádio, tocando tambor e cantando, não param, não param. É contagiante. É uma alegria que você fala, nossa, meu Deus. Nos carnavais que tem de interior aqui no Nordeste, com as bandas e aquela balada, aquele movimento, aquela música envolvente, as pessoas dançando, é uma emoção, é empolgante, é contagiante. As pessoas vão lá, mas pela alegria que é transmitida, uma falsa alegria, mas é algo contagiante, tanto no futebol como na música.
Só que é passageiro, é falso. Só que essa alegria é a alegria que nós temos do Senhor. Essa alegria é verdadeira. Essa alegria é contagiante. Porque é a alegria que vem do Senhor. É a alegria da satisfação plena. É essa alegria que atrai pessoas a Cristo. É essa alegria que contagia outras pessoas. O Evangelho é o Evangelho de paz e alegria. Não se contente com menos, porque essa é o que caracteriza o Evangelho. A alegria do Senhor, a satisfação da vida com Deus. Que maravilha é servir ao Senhor. Ah, mas eu tenho dor, é verdade, eu tenho problema, é verdade, mas isso não se compara com a glória do porvir. Isso não se compara nem com a glória do presente, do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, de ouvir Deus falar. Que coisa maravilhosa! O Evangelho é marcado por alegria, que nós vimos isso com Davi, no versículo 14. No versículo 15 vai dizer assim: assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Ou seja, dançava e havia música. É interessante, porque muitas vezes a gente vê a, a, é, algumas restrições com relação à música dentro da igreja. E até entendo por quê, porque existe o povo brasileiro é muito sensual, né? E então qualquer dança transmite uma sensualidade. Às vezes a música é muito alta, às vezes o que se toca copia um pouco as coisas do mundo. Mas na essência, a dança e a música faz parte do culto, faz parte do culto. Quando é feito no Espírito, quando é feito na motivação das coisas de Deus. Uma das coisas interessantes que a gente vê na África é igrejas onde as pessoas vão dar dízimo dançando, é uma igreja dançante. E tá certo, não tem nada de errado. Por quê? Bom, faz parte da cultura deles. Na nossa já tem uma certa dificuldade. Tem igrejas que parece um cemitério. Você está chegando lá, se você, né? Mas o contexto do culto é uma festa. Quando a gente se apresenta, é uma festa. Quisera Deus termos músicos e pessoas cantando, e não sou pró grupo de dança dentro da igreja, por causa do modelo que se tem hoje, mas você tem liberdade para adorar o Senhor, expressar ao Senhor a sua gratidão, o seu louvor, quando é feito no Espírito, quando é feito no mover da graça de Deus, com liberdade, porque adorar o Senhor é uma festa, e deveria ser assim. Uma das coisas que eu gostaria de comentar aqui também é, é a questão do que nós vamos ver agora a respeito de que nós vimos que, então, Davi, ele tem, ao trazer a arca do Senhor, ele é um trabalho sacrificial, mas não é com peso, é com alegria. E ele traz com o coração quebrantado. Como é que nós vamos ver isso? No versículo 14 ainda, olha isso, preste atenção. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Veja bem, ele Davi, o rei, né? Então, assim, veja, é o rei tem todo. Você, para entrar diante de uma pessoa importante, não é de qualquer forma. Existe um respeito, existe um cerimonial. Esta pessoa, de respeito, a maior pessoa de Israel, se despiu da sua realeza, se despiu dos seus ornamentos e vestiu uma veste simples para poder estar na caminhada, dançando e adorando ao Senhor perante os olhos de todo o povo. E o que isso significa? Significa aquilo que fala, e as pessoas interpretam errado, de forma errônea, quando fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. As pessoas interpretam como se isso fosse uma qualidade que Davi tem, que vem de Deus. Quer dizer, Deus colocou o coração dele em Davi, e Davi é especial, e não é isso que significa. O que significa ser um homem segundo o coração de Deus é responder a Deus positivamente aquilo que o Senhor ordena. E uma das coisas que o Senhor requer de nós é um coração quebrantado.
é um coração despido do seu próprio ego, das suas próprias vontades. Não quer dizer que nós somos perfeitos. Então, por exemplo, Davi fez algo terrível logo à frente na sua história. Ele toma Batseba, mata seu marido, né? Ele é um assassino e ele adultera. Uma coisa terrível. Mas como que um homem que é segundo o coração de Deus faz isso? Então Deus é culpado, Deus é conivente? Não, não é isso. Deus não é conivente. Mas você vê que quando Deus vem exercer o juízo sobre Davi, qual é a primeira atitude de Davi? Ele prontamente ora e reconhece que pecou. Então, um homem que é segundo o coração de Deus, ele tem um coração quebrantado. Ele tem um coração quebrantado quando ele adora, ele tem um coração quebrantado quando ele é achado em falta. E ele responde positivamente. Quando o homem não tem o coração segundo o coração de Deus, ele é resistente. Ele é resistente a quando ele é corrigido por Deus. Esse é um homem corrigido. Quando existe alguma instrução, alguma correção de Deus, ele resiste a Deus. Esse é um homem que não tem o coração quebrantado. É um homem que se acha merecedor, vai adorar a Deus, mas tem toda uma postura. Então, nós vimos que quando Davi vai adorar ao Senhor, ele 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 se desveste da sua realeza e se torna como um homem comum e vai adorar ao Senhor. É essa a posição que naturalmente um homem que ora, um homem que anda com Deus tem. Porque quando você vê pessoas que é tão crente, que é tão sabedor, é tão conhecedor, é tão pastor, é tão crente, que ele parece ter uma redoma ao seu redor e ele é intocável, é intangível. Tem um ego, tem uma... É inatingível, é difícil de conversar com essa pessoa. Isso não traduz a característica que a palavra traz, que é termos o coração quebrantado. Muito bem. Uma vez que nós, então, temos esse desejo, essa busca de um trabalho sacrificial, de construir nosso relacionamento com Deus, nós fazemos isso não porque é um fardo, mas é um prazer, e fazemos com alegria. Então, temos um coração quebrantado, despido do nosso ego. Nós vamos ter uma característica que resplandece o caráter de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, o trabalho de Deus, o coração, a forma de agir de Deus. Começa então a reluzir a glória de Deus. E isso vai trazer para o nosso último ponto aqui, que é a espada da divisão. E eu coloquei esse ponto aqui porque quando Jesus fala assim, olha, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. O que isso significa dizer? Significa que quando você está andando com Deus, você vai ter divisões com pessoas próximas a você que não se adequam, não se identifica com você nas atitudes que você está fazendo, porque você está reluzindo a glória de Deus e a pessoa vai se incomodar com aquilo que você está fazendo, porque elas são trevas. Aí incomoda, aí incomoda. Foi isso que aconteceu com Davi. Olha, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que era filha de Saul, olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o que que ela fez? O desprezou no seu coração. Ora, 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 ora. Vamos parar aqui, pensar e refletir. Ela olhou Davi fazendo sacrifícios, dançando com alegria e com o coração quebrantado, e aquilo desagradou ao coração dela. Minha pergunta é, por quê? Porque ela não teme a Deus. Porque ela não tem o temor de Deus. Então, à medida em que Davi resplandece o caráter de Deus no seu relacionamento com Deus, vai haver divisão. Todas as vezes que você se posiciona com Deus, você vai ter divisões com pessoas que não se ligam, não têm prazer naquilo que você está fazendo, não porque se refere a você, mas elas não têm comunhão com Deus, e por isso que elas não têm comunhão com você. Ao contrário do outro filho de Saul, Jonatas, que ao ver a postura de Davi matando Golias, ele se identificou com Davi. Porque ele mesmo, antes de uma batalha, foi com seu escudeiro lá lutar, e foi uma coisa incrível, Deus agiu por ele. Ele tinha o mesmo espírito de Davi,
para fazer as coisas para Deus. Então ele se identificou com Davi e ele abriu concessão do seu reinado para Davi, por o amor que ele sentiu a Davi, ou seja, o mesmo espírito de adoração ao Senhor, que não foi o caso de Mical. A aplicação: quando nós vivemos uma vida com Deus, não estranhe que pessoas se distanciem de você, pessoas se incomodam com a sua postura de devoção, porque você se permanece fiel. E esse é o caso do peregrino. Nós somos peregrinos. Nós vamos muitas vezes nos sentir isolados, porque as pessoas que não querem Jesus, mesmo estando dentro da igreja, elas não vão se identificar com você, não querem conversar com você, porque elas querem conversar de futebol, querem conversar de novela, querem outras coisas que você não corresponde. No versículo 20, Davi vai para abençoar sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com ele. E o que ela diz? Que bela figura fez o rei de Israel. Olha só a forma como ela trata ele. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem beijo se descobre um vadio qualquer. Ou seja, ela desprezou totalmente as atitudes de Davi. E vou te falar mais, a pessoa que não é espiritual, ela vai traduzir a sua vida de uma forma totalmente distorcida. Ela vai desconfigurar, vai falar mal de você, porque ela vê as coisas de uma forma distorcida, porque ela está nas trevas, e ela vai falar isso de você. Então, não estranhe quando isso acontecer. Você está ali buscando ao Senhor e as pessoas te interpretam como uma pessoa retrógrada, isso e aquilo, falam coisas terríveis de você. Quando você, na sua intimidade, você sabe o que você está fazendo para o Senhor, mas as pessoas te interpretam com um mau olhar. Foi exatamente isso que aconteceu com Mical. Aí Davi respondeu. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, olha só o que ele fala, perante o Senhor, a quem me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ele está convicto do que ele está fazendo. Estou fazendo para o Senhor. Não interessa se A, se C, se B, vai falar isso, vai falar aquilo, não interessa. Interessa a minha vida com Deus e ponto final e acabou. Versículo 22. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Pois é aquilo. Quando você tem claro a vida com Deus, você não para pelo caminho, você quer ainda mais se humilhar, estar na presença de Deus, e não importa o que as pessoas vão fazer. Por fim, o que eu gostaria de deixar aqui para nós, como aplicação, é que a melhor coisa que nós podemos fazer é buscar a presença de Deus, é ter uma vida de oração, é realmente dedicar esforço sacrificial, fazer isso com alegria, se humilhar na presença de Deus, porque é essa a nossa identidade, esse é o nosso chamado. Isso é um prazer enorme. Vai ter contrapontos, vai ter dificuldades nos relacionamentos? Sim. Mas andar com Deus é o chamado que nós recebemos. E esse é o prazer que Deus tem de falar conosco, de nos abençoar. O Senhor quer nos abençoar. Deus nos chamou para isso e é nisso que Ele é glorificado. Uma vez que nós entendemos isso, nós vamos com clareza por esse caminho, o caminho estreito. Só o justo passará, de se dedicar ao Senhor e andar com o Senhor. E os frutos virão. Vamos orar? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala
meu coração. Tua voz como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor, teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala,